Tá aí o tema de hoje, Êxodo 15, 26. Pois eu sou o Senhor que te sara. E aqui em Êxodo 15, se você olhar um pouquinho antes, está dizendo assim, Deus está dizendo assim: se você for fiel, as pragas que eu mandei lá no Egito não vão cair sobre você. E aí ele fala: se você ficar doente por acaso, não se preocupe. Se acontecer alguma coisa como aquelas pragas com você, não se preocupe, porque se você é fiel a mim, eu sou o Senhor que te sara. Vamos dar uma olhadinha num outro texto que eu gosto muito, que está em Salmos, no livro dos Salmos, no Salmo 103. É um salmo muito conhecido. O Salmo 103 fala da misericórdia de Deus e diz que a gente tem que agradecer a Ele, louvar a Ele, bendizer o seu nome. Diz assim, Davi escreveu: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele que perdoa todos os pecados. Quem sara todas as tuas enfermidades. Olha só, dois textos, né? Provavelmente Davi escreveu esse salmo baseado nesse texto. E ele dizendo aqui, olha, dizendo, Deus é o Deus que nos sara. E Deus mesmo diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu que curo você. Não é o médico, não é o remédio, tudo isso ajuda. E Deus pode usar. Mas quem cura a nós é Deus. Eu faço de vez em quando essa pergunta onde eu vou por aí pelas igrejas pregando, porque não são muitas igrejas na Bélgica. Na realidade, são 36 igrejas, várias línguas diferentes, e tem outros grupos menores. Aí a gente vai visitando as igrejas e eu sempre acabo voltando. Aí eu pergunto: alguém se lembra quando eu estive aqui da última vez e preguei? É difícil lembrar, porque quem vai à igreja todo final de semana são 52 sábados no ano. Então você vai ouvir pelo menos 52 sermões. Haja memória, né? Para lembrar, no final do ano, 52 sermões. O que falou? Espero que alguma coisa... Hoje eu espero que a mensagem possa ficar com você. Alguma coisa fique com você, gravado, para te ajudar. Ano passado, acho que foi no mês de outubro, eu falei lá naquela sala, né? A gente não estava aqui ainda, que todos nós, na igreja, todos nós, temos traumas. Alguém se lembra? Alguém se lembra? É, porque foi uma coisa bem... fez a gente pensar, né? Temos traumas. E a gente, na igreja, não pode rejeitar ninguém e não pode julgar ninguém. Porque a gente vê uma pessoa com uma atitude, uma maneira de agir, a gente não sabe a história dela, não sabe da infância dessa pessoa, não sabe os traumas que ela tem, que ela carrega, o que ela passou. Foi uma mensagem que ajudou a gente a entender um pouco a respeito disso. Que Jesus nos acolhe, nos recebe e nos aceita. Mas hoje eu quero falar a respeito do Deus que sara esses traumas, que resolve esses problemas. E hoje vamos entender como que ele faz isso. E o que nós podemos fazer nesse processo para Deus sarar a gente. Olha, Jesus veio e mostrou que ele, a gente chama o médico dos médicos, né? Jesus curava qualquer um de qualquer problema. Era paralítico, encontrava com Jesus, saía andando. Era cego, se encontrava com Jesus, saía vendo. O que mais? Tem história do mudo que falou, o homem com a mão, a gente não sabe nem como que era, mas a Bíblia diz que era ressequida, né? Devia ser uma mão assim, encontrou com Jesus, de repente a mão curada, né? E assim por diante. Nem morto ficava morto quando encontrava com Jesus. Estava morto, encontrou com Jesus, sai vivo. Que coisa, né? Jesus podia curar, mas a cura, Jesus é um médico, não é só do corpo. Porque o corpo, Jesus vai dar um corpo novo para a gente, quando ele vier. Isso aí para ele não é problema, é fácil resolver. Mas Jesus também é o médico do que mais? Um médico, podemos dizer, o médico da alma. Dos problemas mentais que nós temos, dos problemas emocionais, dos problemas espirituais. Jesus, ele cura a gente desses problemas. Ele é o médico da alma, do corpo, do espírito. E nós, muitas vezes, não estamos com um problema de saúde físico, mas muitas vezes a gente está com um problema de saúde espiritual ou um problema emocional. Todos nós temos, em algum momento, nos nossos relacionamentos, na vida e durante a semana, algum problema nesse sentido. E Jesus pode nos curar. Deus nos cura. A Bíblia
é a história do pecado. Os primeiros capítulos da Bíblia não tinha pecado. E os últimos capítulos da Bíblia não tem mais pecado também, no Apocalipse. No meio dela todinha a história do pecado e a história nesse mundo. E vem sendo contada, né? Lá da criação, de Adão e Eva, até a volta de Jesus, o milênio, a nova terra e acabou o pecado. E nesse meio nós descobrimos uma coisa, nessa história, nesse livro, chamado Bíblia. Nós descobrimos que existe um Deus que se importa, que se preocupa e cuida de nós. E no meio dessa história toda, onde nós vemos aqui lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, Deus se revela. E aí a gente começa a conhecer a Deus e ver quem Ele é, através da maneira que Ele lida conosco, seres humanos. Agora, quando eu vou lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, e eu olho para a família que Deus escolheu e chamou para ser o povo especial dele, começando com Abraão, nós temos todos os detalhes ali do que aconteceu com aquela família. A geração fala do pai de Abraão, aí fala de Abraão, aí fala do filho de Abraão, ou filhos, aí depois os netos e os bisnetos, e a gente vai acompanhando nas gerações. E os problemas que vão acontecendo, e nós vamos vendo como Deus lida com eles. Isso revela muito a respeito de Deus. Aí nós vemos como Deus lida com os nossos problemas e como Ele ajuda a gente a resolver os nossos problemas. Deus fez dessa maneira e Ele colocou essa mensagem aqui para servir de lição para nós. Porque tudo que aconteceu lá também acontece hoje. E do jeito que Deus resolveu os problemas lá, Ele resolve hoje. Porque Jesus diz, a palavra de Deus diz, a respeito de Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Ele é o mesmo. Então, se nós aprendemos a maneira que Deus lida com os problemas, nós podemos ir a Ele com a confiança e a certeza de que aqueles problemas Deus vai resolver. A palavra médico, eu falei médico da alma, né? Mas médico da mente, do espírito, isso é uma coisa recente na história da humanidade. Como que a gente chama um médico? Médico. Né, que tem a faculdade de medicina, mas que também cuida da mente. Psiquiatra, é um médico psiquiatra. Aí surgiu um médico que só cuida das emoções. Como que chama esse? Um psicólogo. Certo? Isso é recente. Não existe isso aí, não. Isso é uma coisa que foi inventado, né, e Freud foi o que tornou bem popular, porque ele criou esse sistema de fazer a análise e vai acompanhando a pessoa para resolver. Agora, Deus é o primeiro psicólogo. E a gente vai ver na história da família de Abraão como Deus é o psicólogo do ser humano. Se nós permitirmos, se nós deixamos Ele ser o nosso médico, Ele vai curar a gente fisicamente, Ele cura a gente emocionalmente, espiritualmente, Ele resolve os nossos problemas psicológicos. Ele tem a maneira dele de fazer isso. E claro que ele usa os médicos que nós temos hoje, ele usa a medicina, os remédios. A escritora chamada Ellen White, ela disse que em todo remédio fabricado que cura uma doença, ali está a mão de Deus. Então a gente não pode desprezar a medicina que existe aí no mundo ao nosso redor. Esses profissionais que foram treinados e educados, eles contribuem com Deus. Porque se não precisasse desses profissionais, a gente também não ia precisar de igreja, de pastor, não ia precisar de nada disso também. Vai direto a Deus. Fica lá na sua casa. Né? Para que a gente precisa? Porque é útil. Agora, não subestime também a sua comunhão direta com Deus e o poder que Deus tem de atuar com a gente. Se você permite, Deus vai usar as pessoas. O pastor Danny Martins esteve aqui faz uns 2, 3 anos, ele estava falando, contou no encontro para nós a respeito da depressão que ele teve. E ele começou a orar, buscar a Deus, e nessa intimidade com Deus e na busca, na oração ali com Deus, Deus deixou claro para ele, falou assim, vá buscar ajuda. E ele foi, descobriu que estava com depressão, descobriu que medicamento ele precisava tomar, 2 anos depois ele estava curado, resolveu o problema. Deus falou para ele, vai buscar ajuda, você precisa. Então, se nós temos recursos aqui, Deus vai levar a gente a ter esses recursos. Mas se não tem recurso, Ele vai prover. Agora, Deus, Ele é o nosso médico. Quem tem essa comunhão com Deus, Ele vai mostrando para a gente problemas que nós temos que nós não reconhecemos que temos.
Os traumas que nós precisamos primeiro reconhecer que temos um problema para buscar a solução. E ele vai ajudando a gente a encontrar a solução. Deus, olha como que ele é misericordioso, como ele é fantástico. Ele vem e faz uma promessa para Abraão. Ele diz assim para Abraão, primeiro, sai de Ur dos Caldeus. Os arqueólogos aí, Rodrigo Silva, né, outros arqueólogos tão entendidos lá na Mesopotâmia, aquela região que hoje é o Iraque, eles descobriram ali em Ur, que era uma cidade muito próspera, rica. Eles descobriram um banco. Tinha banco. Era uma cidade rica e já tinha banco. Nós estamos falando de quanto tempo antes de Cristo? Abraão. Eles tinham água encanada. Não é cano, né? Era de pedra, tinha umas canaletas de pedra que levavam água para as casas. Olha só que cidade próspera. Era uma cidade rica naquela época. A gente está falando do tempo de Abraão. Aí Deus fala, sai de tudo isso aí, deixa essa riqueza toda, a família do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, para o resto da vida, ficou morando em tendas. Ele foi morar, só que não é qualquer tenda, não. Porque até hoje, se você for na Jordânia, tem um pessoal lá que eles têm as tendas, os beduínos. Você pode pagar para dormir uma noite numa tenda igual a tenda de Abraão. O pessoal ali do Oriente Médio, o Irã principalmente, como que era o nome do Irã, antes de chamar Irã? Quem que entende um pouco de história e geografia? Como que chamava o Irã? Pérsia. Muito bem. O que é famosa a Pérsia? Tem duas coisas. Tem o gato persa, e o que mais? Tapete. Né? Esse pessoal faz tapete desde aquele tempo de Abraão. Né? Você entrava naquelas tendas assim, tem alguns filmes que mostram isso. Era confortável. Você acha que eles dormiam no chão? Tudo com tapete. Aquela coisa gostosa ali, confortável, era limpinho, era um lugar bem agradável. Mas Abraão deixou aquela cidade rica e próspera para morar em tenda. E Deus tirou ele dali. Qual é o motivo que Deus tirou ele ali? Bom, primeiro, Deus precisava de um povo para o Messias nascer. O Messias tinha que vir e Satanás estava fazendo, por isso que tem tanta guerra no Velho Testamento. Ele estava deixando todo mundo idólatra e criando guerra contra aqueles que eram do lado de Deus para não ter um povo ou uma família de onde o Messias pudesse nascer. E Deus falou, eu preciso de um povo. Chamou Abraão e falou, sai daí. Eu abomino esse povo porque eles têm ídolos, Dagon e outros deuses lá. Eles sacrificavam os filhos para os ídolos. Olha que absurdo, né? Levavam os bebezinhos e colocavam no altar, ardente em chamas, queimavam os filhos vivos para aqueles ídolos. E aí Deus falou, Abraão, sai daí. E Abraão saiu. Deus prometeu para ele o quê? Um filho. Abraão tinha condição de ter filhos? Talvez tinha, né? Porque ele teve. Mas a certeza é que Sarai, né? Que era o nome, ele era Abrão e Sarai. Ela não podia ter filhos. E ela já era de uma idade avançada. Mas Deus prometeu. Deus falou, vai ter. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Acabou, está resolvido. Só que o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e passou mais de uma década. E não vinha esse filho. Desde a promessa até o nascimento de Isaac, passaram 17 anos. O tempo foi passando e aí eles tentaram resolver de uma maneira. Veio quem? Ismael. O primeiro filho de Abrão, que Deus mudou o nome para Abraão. E Sarai, Deus mudou o nome para Sara. Deus mudou o nome, porque o nome tem significado, e ele queria mudar o significado da vida deles. Deus prometeu que ia dar um filho, e o filho era com Sara. Veio ou não veio o filho? Resolveu. Deus fez um milagre, Sara, que não podia ter filhos, teve. Olha só o que acontece. Quando Deus promete uma coisa, ele vai cumprir aquilo, haja o que houver. Se precisar de um milagre, ele vai fazer. O que acontece na geração seguinte? Aí vem Isaac. Isaac resolve se casar, o pai manda lá buscar para ele uma moça. Né? Logo depois que a mãe morreu, quem que vem? Quem que era a esposa para Isaac? Rebeca. Qual que era o problema de Rebeca? Também era estéril. Não podia ter filhos. Aí diz o texto bíblico que Isaac orou, Deus atendeu e ela engravidou. E ela teve 2 filhos, gêmeos. Aí qual que era o da promessa? Esaú, Jacó. Esaú saiu primeiro, mas era Jacó. Jacó resolve se casar. E ele ama aquela moça, como que se chamava? Raquel. Qual era o problema de Raquel? Estéril. Olha só, o problema se repetia de geração em geração. O que Deus fez?
Raquel orou, pediu, o que Deus fez? Resolveu o problema, fez o milagre. Teve 2 meninos. Olha só, o problema se repete de geração em geração. A promessa de Deus, ela também se repete de geração em geração. A misericórdia, o amor, a bondade de Deus se repete de geração em geração. O problema ia acontecendo, Deus ia solucionando. E se com José acontecesse a mesma coisa, com os outros filhos de Abraão, de Israel, né, no caso de Jacó, Deus ia continuar resolvendo a esterilidade. Deus fez isso de geração em geração. Agora, quer ver outra coisa? Tinha outro problema que se repetia ali. Abraão... Exatamente. Olha o problema que acontecia com aquelas gerações, com as famílias. Os pais, toda geração acontecia a mesma coisa. Não tinham a sabedoria de entender que eu tenho filhos, eu não posso ter filho predileto. Abraão tinha 2 filhos. Ismael e Isaac. Qual que era o filho predileto? Não tem nem dúvida, né? E tinha muito motivo para isso. Primeiro, eram mães diferentes. A mãe, né, escolhida, o filho da promessa era Sara. Era Isaac. Ismael era rejeitado. Ele amava aquele filho. Mas a situação toda levou ele a ter Isaac como o predileto. E esses 2 brigaram, se tornaram inimigos. Por quê? Porque a herança foi para quem? Quem que ficou com tudo? Abraão era um homem riquíssimo. Deixou tudo para o Isaac. Foi um problema sério. Mas Deus queria... Você acha que Deus não amava Ismael? Abraão amava. Deus prometeu para Abraão, eu vou abençoar os 2. Os 2 vão ser grandes nações. Mas Deus resolveu o problema. Infelizmente, demorou. Né? Porque as pessoas, às vezes, demoram até o limite. Vamos lá em Gênesis 25. Olha o que acontece. Abraão morre. E tem um sinal aqui que mostra que os 2 fizeram as pazes e os 2 estavam bem. No final da vida de Abraão. Em Gênesis 25, 7 diz assim, foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no. Quem que sepultou Abraão? Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira de Mãe. E continua dizendo algumas coisas. Então, os 2 estavam ali no enterro do pai, Abraão. Isso demonstra que eles estavam unidos. Estavam juntos. Eles fizeram as pazes no momento que o pai morreu. O que acontece na geração seguinte? Isaac tem 2 filhos. Jacó e Esaú. Eram amigos? Eram os melhores amigos? Já eram muito diferentes. Esaú era uma coisa, o Jacó era outra. E aí o pai, em vez de tratar os 2 de maneira igual, o que aconteceu? Cometeu o mesmo erro do avô dos meninos, né? Quem que ele gostava? Esaú. Esaú era aquele que ele... E Jacó já ficou mais para o lado da mãe. Ele era mais caseiro, o outro era caçador. E aí já deu aquela um sentindo rejeitado. Jacó sentia rejeitado. E aí o que acontece? Tem aquela trapaça toda e o pai dá a bênção para Jacó. Esaú vai lá pedir a bênção depois e falou, sobrou alguma coisa para mim? E o interesse do Esaú, que a bênção acompanhava o que era a bênção de Deus, mais a herança, que ia para o primogênito. E aí ele ficou irado, porque não sobrou. Quem sentiu rejeitado foi Esaú. Jacó teve que fugir, foi embora, desapareceu por décadas. Quem ficou com tudo, com a herança toda, quem ficou rico? Esaú. É o que ele queria. E Jacó foi embora, mas ele não queria sem a bênção de Deus. E ele levou a bênção de Deus, e ele prosperou. Aí ele resolve voltar. Depois de mais de 20 anos, ele volta com a família, aqueles 13 filhos, né? Porque às vezes a gente esquece que Jacó teve 12 meninos e uma menina. Era tudo pequenininho, e eles estão vindo, e Jacó sabia que Esaú não morria de amores por ele. A palavra certa é odiava. Ele sabia que o irmão odiava, mas ele estava indo para se encontrar com o irmão. Aí ele planeja e pensa direitinho, o que eu vou fazer? E ele vem, está rico, tão rico quanto o irmão. Deus abençoou ele naqueles anos todos, ele prosperou e ele está vindo. Aí quando chega na última noite, antes de encontrar com Esaú, esse homem está morrendo de medo. Morrendo de medo. Jacó estava morrendo de medo. Falou, meu irmão vai me matar.
E a verdade é que ia mesmo. Ia mesmo. Aquela noite, Jacó resolveu fazer o quê? O que ele faz? Porque estava com muito medo. Ele vai orar. Porque ele não ia dormir. Não dava para dormir. Aí ele vai para o meio né, da natureza, no campo, e ele vai orar. Quem busca Deus, encontra. E foi o que ele encontrou. Ele está lá orando porque ele está com medo do encontro com o irmão. Meu irmão vai roubar tudo que eu tenho, vai matar minha família, mas eu tenho que ir lá me encontrar com ele. E nessa que ele está ali, aparece alguém. E ele começa a lutar com esse homem. Quem que ele achou que estava ali? Ele estava lutando com medo dele. Ele estava lutando com medo dele. Ele estava lutando com Esaú. Esaú me achou e veio me matar. E começou a lutar. E foi a noite inteira lutando. Só que como ele não conseguia vencer naquela luta, ele percebeu isso aqui. Tem alguma coisa errada, porque esse homem aqui não é um homem. Eu estou me cansando, eu estou ficando exausto e ele continua forte e ficou horas lutando com aquele homem. Não sei como que foi isso, mas foi uma loucura aquilo. E aí ele falou, é um anjo. E até que chegou o momento que começou a amanhecer, ele percebeu que era mais do que um anjo. E na hora que aquele homem, anjo, foi deixando ele, ele falou não, ele segurou e falou, você não vai embora. Porque ele tinha feito uma coisa. E eu já falei isso aqui recentemente. Deus não faz nada por acaso. Tocou a perna dele e deixou ele manco. Machucou ele, feriu ele. E aí ele falou assim, só vou deixar você ir se você fizer o quê? Me abençoar. Eu preciso da sua bênção. E ele recebeu a bênção. E mais do que isso, ele recebeu uma nova vida. Porque a partir daquele momento o nome dele não era mais Jacó. Agora, Israel. Israel. Mudou de nome. Do jeito que mudou Abrão para Abraão, Sarai para Sara, mudou Jacó para Israel. E aí chegou o momento de encontrar com o irmão dele. Ele lutou com quem ele achava que era o irmão dele a noite inteira. Olha que interessante. Isso é psicologia. Hoje, explica. Você tem um medo, você tem que encarar o medo. Não adianta fugir do medo. Você tem que vencer o medo. E aí tem técnicas e tem maneiras. E o psicólogo ajuda a gente a vencer nossos medos. Não adianta fugir do medo. Ele lutou com o medo dele a noite inteira. E ele venceu. Na manhã seguinte, ele foi encontrar com o irmão dele em paz. Ele estava tranquilo. Acabou o medo. Não tinha mais medo nenhum. Só que ele fez todo um esquema, né? Ele colocou um presente enorme para o irmão dele. E a palavra de Deus diz aqui, a gente pode ir lá em Gênesis 33. Olha que interessante. Ele veio com um presentão para o irmão dele, que já era rico, o irmão dele ficou com tudo. Mas ele também enriqueceu e ele queria dar um presente para o irmão. E aqui, capítulo 33, fala do encontro de Esaú e Jacó. E ele coloca a família, né, na frente. E aí Jacó, ele se encontra com aquele povo todo e ele vai vendo aquele presente que chegou primeiro, aqueles animais, né, centenas deles. E ele vê aquelas crianças, vê aquelas mulheres. E aí, olha só que interessante. Esaú estava vindo com muita raiva. E diz a palavra de Deus que ele vinha com 400 homens. Um pequeno exército. 400. Era para acabar com tudo mesmo. Mas olha que interessante. Tem um livro chamado Patriarcas e Profetas, e lá diz o seguinte, que quando ele viu o irmão dele vindo, ele viu Jacó, que ele não sabia que agora não era mais Jacó, era Israel. Ele viu o irmão dele vindo. Pensa como Israel, ou Jacó, estava naquele momento. Ele não dormiu a noite inteira, mas não só não dormiu, como ele ficou em agonia a noite inteira e ele lutou a noite inteira. Ele estava exausto. O semblante dele estava acabado. Acabado. Já viu alguém assim? Minha esposa me viu assim uma vez. Eu estava indo dos Estados Unidos para o Brasil, meu voo foi cancelado. E aí eu tive que ficar no aeroporto. Só que aí não tinha, já estava muito tarde, não tinha o hotel do aeroporto, tinha um hotel no aeroporto, estava cheio. Não tinha como sair dali, eu dormi no aeroporto. Ou não dormi, né? Fiquei acordado. Na noite seguinte, que eu cheguei em São Paulo e ia para Porto Alegre me encontrar com ela, aconteceu a mesma coisa, eu não tive como ir. Aí já era meia-noite, 1h, a companhia aérea, porque foi falha deles, levaram a gente para um hotel. Cheguei no hotel 3h para sair 5h30. Então eu fui lá tomar banho e tomar o café da manhã. E então foram 2 noites sem dormir.
Quando eu cheguei, encontrei com ela em Porto Alegre, ela olhou para mim e falou assim, pode voltar. Eu estava desfigurado. 2 noites sem dormir. Estava assim desfigurado. A mãe dela ficou com pena de mim. Falou, esse homem precisa de comida. Eu estava mal. Quando Esaú olhou para Jacó, viu daquele jeito. Aí ele estava curvado, desfigurado, exausto, acabado e mancando. Porque ele, está vendo? Nada é por acaso. Sabe que foi isso que salvou a vida de Jacó. Deus sabia o que estava fazendo. Porque no momento que Esaú olhou e viu o irmão dele naquela situação, naquele estado, mancando, desfigurado, acabado, o coração dele de pedra, de ódio, de raiva, fez o quê? Amoleceu. Ele ficou com pena do irmão. Ele falou, eu nunca imaginei que ia ver meu irmão numa situação dessa. Eu estou aqui bem, saudável, forte, rico, tenho tudo, e meu irmão está parecendo um velhinho acabado. Ele ficou triste de ver o irmão naquela situação. Ele chegou, e aí é lindo o que está aqui no texto, porque o que os dois fizeram o quê? Se abraçaram. E aqui diz o quê? Que eles choraram. Choraram. Já não tinha mais pai, não tinha mais mãe, ficaram décadas sem se ver, os dois se abraçaram, se beijaram, choraram. E aí olha que interessante, verso 10. Porque Jacó queria dar o presente de todo jeito para Esaú, e Esaú dizia, não quero, eu sou rico, eu tenho tudo, não preciso disso. Não, ele insistiu, eu quero dar para você esse presente. Aí ele diz aqui, mas Jacó insistiu, não recuses, verso 10. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradasse de mim. Por que ele falou essa frase? Ele olhou para Esaú e falou assim, eu olhei o seu rosto vindo e você tem o rosto de Deus. Com quem que ele lutou a noite toda? Com Deus. E Deus veio com o rosto de quem para lutar com ele? Aí é que está o detalhe para a gente entender. Com o rosto de Esaú. Porque era o medo dele. Era para ele vencer aquilo. E por isso que ele falou, Esaú, você tem o rosto de Deus. Acabei de lutar com Deus a noite inteira. E o rosto dele era o seu. Aí quando eu olhei para você agora, eu vi o rosto de Deus. Deus é ou não é um psicólogo? Ele sabia como resolver aquele problema. Ia ser um desastre. Esaú vinha com 400 homens para acabar com tudo. Ia acabar a história ali. Não ia ter o próximo capítulo. Não ia ter José no Egito. Não ia ter Moisés libertando o povo. Não ia ter Monte Sinai, 10 mandamentos. Ia acabar ali. Deus sabia o que fazer. Deus é o psicólogo. Ele falou, eu vou lá resolver isso. E ele foi e lutou com Jacó. Com o rosto de Esaú. Tocou na perna dele e falou, agora vai encontrar com teu irmão que está tudo resolvido. E resolveu. Olha que coisa fantástica. Quem que podia resolver essa situação? Só Deus. E Deus sabia como. Veja que Deus maravilhoso. O Deus que é um psicólogo. E ele faz isso. Depois disso, os 13 irmãos, o Israel não aprendeu a lição, né? 13 filhos. Ele tinha filho predileto? E não escondia de ninguém, né? Nem para esconder. Podia, né, deixar todo mundo ali, chama lá na tenda, fecha a tenda. José, vem aqui, ó. Não, na frente de todo mundo. Tá aqui, ó. Essa veste cara e bonita, colorida. Você é meu filho predileto. Eram 4 esposas. Né? Era filho da que ele amava. Raquel, Deus fez um milagre. Ela não podia ter filhos. Agora veio José, Benjamim. E José era especial mesmo. Era especial. E era bonito. A esposa do Potifar deixou claro para a gente que ele era um homem muito bonito. Que Raquel era muito bonita, como diz aqui. E não teve como ser diferente. Ele amava aquele menino, mas aí os outros... Onde foi dar isso? De novo. Ismael, Isaac. Jacó, Esaú. Agora os irmãos de José, ao ponto de jogar num poço, queriam matar ele. Rubem vem, intercede por ele e venderam para nunca mais. Mentiram para o pai, dizendo que estava morto. Olha que coisa terrível. Porque os pais não aprendiam de geração em geração. Deus resolveu esse problema? Como psicólogo que é? Também. Levou tempo, demorou, mas quando chegou lá os irmãos, teve o reencontro, Jacó vai para o Egito, Israel, e aí ele morre. E quando ele morre, olha lá o último capítulo de Gênesis, Gênesis 50. Ele abençoa os filhos, um por um,
abençoou os filhos de José, ele morre, e quando ele morreu, olha aí no verso, Gênesis 50, verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Agora José vai se vingar de nós. Ele estava só esperando nosso pai morrer, agora ele mata a gente, mata a nossa família, acaba com tudo, porque ele vai se vingar da gente ter vendido ele. Lembra do sonho? Quando que José teve o sonho? Ele era menino, muito antes de ir para lá, ele já sabia que isso ia acontecer. Todo mundo vai se curvar diante de mim, eu vou reinar. E aí ele se inventa uma história e diz que, né, que o pai tinha deixado um recado para ele perdoar os irmãos. E aí José, no verso 19, diz assim: não temas, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José já tinha perdoado fazia tempo, porque Deus já tinha feito um trabalho no coração dele esse tempo todo. Mas os irmãos estavam lá morrendo de medo. Ele vai acabar com a gente, vai se vingar. E aí a reconciliação só aconteceu mesmo depois que o pai morreu. Olha que interessante. Ismael e Isaac fizeram as pazes, estavam bem e enterraram o pai. Depois que o pai morreu, ficaram amigos de novo, estavam unidos. Jacó e Esaú se encontraram, o pai já tinha morrido, passou muito tempo. Os pais não podiam ver os filhos bem. Jacó, esse tempo todo, depois que Jacó morreu, aí que eles fizeram as pazes de verdade, que houve perdão e a coisa se resolveu. Essa é uma lição para a gente na nossa vida. Deus, ele ajuda a resolver esses problemas, mas precisa esperar tanto tempo. Precisa deixar que o pai e a mãe morram para depois as coisas se resolverem na família? Deus quer sarar o nosso coração. Ele quer resolver os nossos problemas. Eu sou o Senhor que te sara, emocionalmente, espiritualmente. Vamos lá no capítulo 22, e aí a gente vai aprender mais umas lições sobre a história mais estranha na Bíblia. Qual que é a história mais estranha na Bíblia? Está aí, capítulo 22. Por que essa história é estranha? Não faz sentido. A gente entende porque sabe o fim da história. Mas não faz sentido um Deus de amor chegar para um pai e dizer o quê? Mata teu filho. Sacrifica para mim. Que loucura! Mais loucura ainda para Abraão, que amava e conhecia esse Deus, era fiel, porque Deus tinha mandado ele sair de Ur, e um dos motivos é porque em Ur, o que eles faziam lá, eu falei? Sacrificavam os filhos para os ídolos. Agora, como que Deus vem pedir para mim, para eu sacrificar meu filho para ele? Não fazia sentido. Essa história é uma loucura. Por que que Deus faz isso? Por que que ele fez isso? Tem gente que vem perguntar para mim, não cristãos, até ateus, e até mesmo o presidente Obama fez um discurso e ele fala sobre isso. Ele fala assim, é muito difícil a gente ler a Bíblia hoje, então nós temos que ter cuidado, ele fala. Porque ele está falando no discurso dele, a separação que existe nos Estados Unidos e na maioria dos países, entre Estado e igreja, entre religião e Estado. Porque tem países que a religião e o Estado estão juntos, principalmente países islâmicos. E a lei é aplicada da religião no país. Então ele fala, se fosse hoje, e você estivesse andando na rua, e você visse Abraão hoje, atendendo a ordem de Deus, em cima de um prédio, com uma faca levantada para matar o filho, o que você ia fazer? Ele diz assim, qualquer um ia chamar a polícia. E depois ia torcer para o departamento da criança, do adolescente, tomar Isaac de Abraão. É ou não é? Por quê? Aí ele falou, o presidente Obama falou assim, porque só Abraão está ouvindo a voz de Deus, a gente não está ouvindo. Ele está atendendo a voz de Deus. Então, aí é até estranho o que ele fala, mas ele diz assim, a gente tem que saber interpretar a Bíblia, ter certos cuidados. E isso é uma coisa que vai acontecer com aqueles que continuam confiando na Bíblia do jeito que ela está escrita, porque a maioria dos cristãos já não seguem mais a Bíblia por causa de coisas assim. A história de Abraão é algo que coloca dúvida na mente de muita gente. Por que Deus ia pedir um pai para fazer isso? Eu quero mostrar para vocês hoje 5 motivos, e eu vou falar os 5, e aí você, quem sabe, descobre mais um e me fale, porque aí o sermão vai ficar mais longo. Coitado de quem ouvir depois, né?
que vai aumentando o sermão, mas eu vou ser rápido aqui. 5 motivos por que Deus chegou para Abraão e falou assim, ó, sacrifica teu filho. Deus, quando pede algo de nós, ele não tem um motivo. Deus sempre tem muitos motivos. Quando Deus vem com as leis dele, os 10 mandamentos e outras leis na Bíblia, primeiro, ele quer nosso bem. Segundo, ele tem muitos motivos para isso. Jesus veio ao mundo, por quê? A lista é tão grande que acho que não cabe nem na Bíblia. E eu podia começar a falar aqui os motivos porque Jesus veio à Terra. Os principais é fácil a gente saber, mas tem muitos motivos. Jesus veio para nos salvar? A gente acha que esse é o principal motivo. Eu acho que nem é o principal motivo. Mas esse é um motivo, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos ensinar como viver, para ser nosso modelo. Ele veio para curar, para pregar, para ensinar, para perdoar pecados. Tanta coisa que Jesus fez. Talvez o principal motivo por que Jesus veio foi para vindicar o caráter de Deus no universo. Esse foi o principal motivo. Porque um anjo, o primeiro anjo, Lúcifer, saiu de lá, né, revoltado, dizendo o seguinte, a lei de Deus não é amor, Deus diz que é amor, ele não é amor. Quando ele veio na Terra, ele provou que Deus é amor? Está provado. Esse foi o maior motivo. Quando Jesus morreu na cruz, ele provou para o universo inteiro. Satanás é um mentiroso, Lúcifer é um mentiroso, ele diz que eu não sou amor, está provado que eu sou amor. Porque não tem maior amor do que esse. Deus morrer para a gente poder viver. Então tem muitos motivos. Quando Deus faz uma coisa, ele tem muitos motivos. E eu descobri 5. Por que Deus chegou para Abraão e falou, sacrifica teu filho? Então, eu vou colocar aqui não em ordem do que eu acho que... Mas é didático aqui para a gente poder entender. O motivo primeiro, está lá no texto, olha o que está dizendo aí no capítulo 22 de Gênesis. Tem um título aí na sua Bíblia? Qual que é o título que está aí? Deus prova Abraão. Quem colocou esse título? Porque esse título não estava na Bíblia, né? Foi o tradutor, foi o pessoal que organizou a Bíblia, colocou Deus prova Abraão. Lendo esse capítulo, essa parte da Bíblia, chegaram à conclusão, Deus fez isso para provar Abraão. Então vamos pensar, motivo número 1, para provar Abraão. Provar a fé de Abraão. Pergunta, Deus é onisciente? Sim ou não? Se ele sabe tudo, ele sabia se Abraão era fiel ou não? Sim. Precisava provar Abraão para saber se ele era fiel? Não. Então esse motivo aí pode ser um motivo, mas não faz sentido. Deus sabe o futuro, sabe ou não sabe? Então ele olha e fala, se eu falar para Abraão sacrificar o filho, ele sabe se Abraão vai ou não, certo? E ele já sabia que Abraão ia. Então para que fazer o teste? Que agonia que o homem passou 3 dias. Não falou nada para Sara. Ficou lá indo devagarzinho para o Monte Moriá. Né? Quem sabe a viagem era de um dia, demorou 3. Eu, no lugar dele, ia levar 1 ano. Quem sabe Deus muda de ideia nesse ano, né? Eu ia dar 3 para frente, 5 para trás. Ia ser assim. Porque... E para que aquela... Não foi nada, não se preocupem. Por que aquela agonia? Passar por tudo aquilo para provar a fé dele? Deus já sabia. Abraão não sabia que era fiel? Era para nós? Para quem que Deus estava fazendo aquele teste, aquela prova de fé? Então a gente pode pensar, motivo número 1, mas esse motivo aí... Motivo número 2. Vamos pensar. Deus tinha falado, sai de Ur, porque nessa cidade estão sacrificando os filhos para os ídolos. Isso é uma abominação. Então sai daí. Agora Deus vai e faz a mesma coisa. E diz, sacrifica teu filho para mim. Igualzinho os outros deuses lá da Mesopotâmia. Não faz sentido. O que passou na cabeça de Abraão? Ele falou, esse Deus, eu amo esse Deus, sigo esse Deus, sou fiel a ele, porque ele é diferente. Agora ele vem e me mostra que ele é igual aos outros. Para que me tirou de lá? Né? Que se ele é igual aos outros. Então, no momento que termina a história, né? E Abraão coloca Isaac no altar, o anjo vem e impede Abraão, segura a mão dele e fala, olha, não sacrifique teu filho. Né? Você é fiel, não precisa. Deus estava dizendo o quê para Abraão? Abraão, eu estou confirmando para você. Eu não sou como os outros deuses. Você confiou em mim? Você estava certo. Eu não sou como eles. Esses deuses aí que querem que vocês sacrifiquem os filhos para eles, no meu reino, isso não acontece. Aqui, o seu filho vive. Quem morre no lugar do teu filho é o meu. Olha que mensagem linda.
Porque Deus sabe que uma ilustração, uma história, uma parábola, a gente grava a lição muito mais do que simplesmente se ele disser, eu amo você. Ele veio aqui e morreu por nós. Então, ele demonstrou para Abraão de uma maneira tão forte que aquilo ficou gravado na mente dele e foi passado de geração em geração para todo o povo de Israel, o povo judeu até hoje, e para nós cristãos. Os outros deuses, os filhos morrem. Comigo é assim, olha, teu filho não morre, teu filho vive. Quem morre é o meu filho. O meu filho é que morre. Então, motivo 2, Deus estava provando que ele não é igual a qualquer outro Deus. Ele é diferente de todos, porque ele é amor. E ele está disposto a sacrificar. Quem sacrifica não somos nós. É ele que se sacrifica no nosso lugar. Motivo número 3 e motivo número 4. É porque Deus é o Senhor que te sara, que cura. Ele é o psicólogo. Aquela família tinha problemas. E por isso que eu disse para vocês, Deus pede uma coisa, ou ele manda uma coisa, e tem muitos motivos. Ele resolveu muitos problemas ali, com tudo aquilo. Abraão e Sara olhavam para Isaac e não tratavam Isaac como uma criança normal. O relacionamento era problemático, era doentio. Por quê? Eles olhavam para aquele menino. Ismael era provavelmente 17 anos mais velho que Isaac. Ele era um adolescente quando Isaac nasceu. Ismael era uma criança normal, que podia brincar, que podia nadar no rio, no lago, podia subir em árvore, né, podia fazer o que quisesse, ele era normal. Isaac não podia. Primeiro, Abraão e Sara olhavam para ele e pensavam assim, esse menino deve ter algum problema. Ele não deve ser um menino saudável, porque ele é o filho da nossa velhice. Não tem como um menino que nasceu de 2 velhos como nós ser uma criança normal e saudável. Outra coisa, ele era o filho da promessa. Dele viria uma grande nação, era ele. Então eles super protegiam Isaac. Não podia fazer nada. Porque vai que acontece alguma coisa. E a gente perde o filho da promessa. O tempo está passando, Sara está ficando mais velha. Deus vai mandar outro? Deus deu esse, o filho da promessa. A gente tem que cuidar dele. Isaac queria nadar? Não pode. Vai que esse menino se afoga. Isaac queria subir na árvore? Não pode. Vai que esse menino cai. Quebra o pescoço. Então, ele era super protegido. Esse menino, ele estava crescendo ali naquela... Ele achava que era de vidro, né? Todo, né, numa redoma, assim. E eles tinham medo que ele morresse. O que Deus faz? A psicologia, qual que é? Você tem medo? Então, vamos encarar o medo. Vocês têm medo que ele morra? Abraão, você tem medo que seu filho morra? Vamos resolver esse problema. Você está vivendo em agonia. Vamos acabar com a sua agonia. Mata ele. Você está com medo que ele morra? Mata o problema. Resolvido o problema. Não, mas não é bem assim, né? Não, você está vivendo em agonia, você está mal aí. Vamos resolver o problema. Você está com medo que ele morra, então vamos acabar com o teu medo. Mata o menino. Então, quando chegou lá, no momento, colocou Isaac no altar. Abraão pegou o punhal, ia matar, o anjo chegou. Deus estava dizendo para ele o quê? Abraão, se era para Isaac morrer, é agora. Está aí. Eu mandei matar. Só que eu estou te dizendo, não vai morrer. Ele vai viver. Deixa seu filho viver. Porque ele não vai morrer. Quem morre é o meu filho. O seu vive. E aí libertou Abraão. Libertou Sara. E eles não tinham que se preocupar. Porque se era para morrer, era ali. Fica tranquilo. Seu filho vai viver. Porque eu prometi que dele vai vir uma grande nação. Agora, motivo 4. Isaac também tinha um problema psicológico muito sério. Porque ele olhava para todas as crianças e olha, quando Abraão, lá no começo da história, diz que ele tinha 300 servos. Esse povo era casado, tinha filhos. Então, tinha uma cidade que andava com Abraão. E tinha 300 funcionários. Ele olhava para as outras crianças, todo mundo normal, né? E como eu disse, aí os meninos iam brincar no rio, no lago, subir em árvore. Isaac não podia. Né? Todo protegido, todo cuidado. Você é o filho da promessa, vai herdar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui vai ser seu. A gente tem que cuidar de você. O Isaac começou a achar que ele tinha problema. Eu tenho um problema. E isso acontece nas famílias de hoje. Do jeito que a gente trata nossos filhos, eles acabam olhando para a gente pensando, do jeito que meu pai me trata, minha mãe me trata, eu tenho algum problema, eu não sou normal. E o Isaac estava crescendo assim. E ele achava, eu realmente vou ficar doente a qualquer momento e vou morrer.
vai acontecer alguma coisa comigo, eu vou morrer. E Isaac achava que o destino dele não era viver, era morrer, da maneira que ele estava sendo criado. E eu não sei se foi por isso, mas Isaac realmente tinha um coração bom, e ele amava Deus. Mas no momento de entregar a vida, ele foi tranquilo e falou, vou morrer. Mas será que também porque ele já esperava que ia morrer mesmo a qualquer momento? Só não sabia como. Ele, naquela hora ele falou, entendi, é aqui no altar. Quando ele foi, se colocou no altar, o anjo segurou a mão de Abraão e falou para Isaac, Isaac, você não vai morrer. Se era para morrer, é agora. Mas Deus está dizendo para você o quê? Vai viver a tua vida, uma vida de alegria, felicidade, abundância. Não fica aí com essa angústia toda que seus pais, sem querer, criaram em você. Você está livre, vai viver a sua vida. Você não vai morrer. Isaac saiu daquele altar renovado, livre. Deus que sarou a mente, o coração, a alma, o espírito. Olha que coisa fantástica. Como Deus trabalha com o ser humano quando Ele permite. Ele é o nosso psicólogo. Ele é o nosso psiquiatra. Ele é o nosso médico. Ele é aquele que liberta quando a gente permite. O último motivo, o quinto motivo e último, que é o mais importante, está no livro Patriarcas e Profetas. E ali diz o seguinte, como eu disse para vocês, pode ser que tenha mais motivos do que esses 5, mas esses são os que eu consegui descobrir. Mas o motivo, o principal, foi que lá no céu, Deus, na sua sabedoria, já tinha o plano da salvação estabelecido. E ele sabia exatamente como as coisas iam acontecer quando Jesus viesse à Terra, mas ninguém mais entendia. Nós não tínhamos como entender, os anjos não entendiam, nenhum ser que Deus criou no universo entendia como que ia funcionar o plano da salvação. Deus falou, espera um pouquinho, eu vou mostrar para vocês como que é o plano da salvação. E aí ele falou para Abraão, Abraão, vai lá e sacrifica teu filho. E aí ele foi. E quando eles viram aquilo, depois que passou tudo aquilo, todo mundo olhou e falou, agora a gente entendeu. Porque quando eles levavam o cordeirinho, sacrificavam no altar, e depois foi feito o tabernáculo, o templo, talvez não ficasse claro para quem chegasse ali e levasse o cordeirinho que aquele simbolizava o Filho de Deus, que ele morrendo e derramando sangue estaria purificando a gente dos nossos pecados. Mas o sacrifício de Isaac deixa claro para nós como se dá o sacrifício de Jesus na cruz e explica para nós o plano da salvação. E o que aconteceu ali? O que aconteceu foi que Isaac ofereceu a vida. Ele se entregou, como Jesus se entregou na cruz. Isaac não brigou com o pai e quis fugir. Mas outra parte sobre o sacrifício de Jesus que a gente não entende é a parte do pai. Quem que sofre mais? É quem morre ou quem fica? E quem tirou a vida de Jesus na cruz? Isso muita gente não entende. Muito cristão não entende. Porque a palavra de Deus diz assim, que o salário do pecado é a morte. Quem peca vai morrer. E quem não peca? Não morre. Não morre. Jesus tinha pecado? Não. Eu acredito que se alguém chegasse em Jesus com uma faca e cravasse a faca no peito de Jesus, Jesus não ia morrer. Não tinha como morrer. Jesus não podia morrer. Ele não tinha pecado. Não morre. Não morre. Você acha que foram os romanos que mataram Jesus? Foram os judeus? Foram as chicotadas? Foram os cravos nas mãos, nos pés? Foi aquela lança? Foi a coroa de espinho? Não foi. Porque nada disso podia matar Jesus. Não tinha como Jesus morrer. Ele morreu porque ele entregou a vida dele. Se ele não entregasse, ele não morria. E quem também tirou a vida de Jesus? Quem que ia tirar a vida de Isaac? Abraão. Jesus começou a morrer quinta noite no Getsemane. Porque naquele momento ele começou a receber os nossos pecados. E onde está o pecado, Deus não pode estar. Deus começou a se afastar dele. E Deus foi se afastando. E Deus é a fonte da vida. Por isso que na cruz, as últimas palavras de Jesus, antes de dizer está consumado, foi o quê? Deus meu, por quê? Me abandonaste. Por que me desamparaste? Jesus sentiu que estava morrendo, quando ele sentiu que o Pai estava abandonando ele. Porque Deus não podia estar ali onde estava o pecado.
Então foram os nossos pecados que mataram realmente Jesus. Quando ele recebeu os nossos pecados, Deus disse, eu não posso estar aí, porque o pecado está aí. E aí Jesus entregou a sua vida, como Isaac fez. E como Abraão faria com Isaac, Deus também tirou a vida de Jesus, porque ele abandonou o filho. E aí Jesus morreu. Mas nós sabemos o que aconteceu no final da história de Isaac. E também sabemos o que aconteceu com a história de Jesus. Isaac não precisou morrer, quem morreu foi o cordeiro. E Jesus, no domingo de manhã, ressuscitou. Amém. Que bom nós entendermos. O que nós aprendemos com tudo isso? Primeiro, nós aprendemos que o sacrifício de Jesus é muito maior do que nós imaginamos. Que não foi Jesus só que se sacrificou. A Trindade se sacrificou. Deus, o Pai, se sacrificou. Ele e o Filho, que era um pela eternidade, deixaram de ser um naquele momento. O Pai participou. Mas nós aprendemos também, quando Deus pede algo de nós, Ele tem muitos motivos. E nós temos que confiar. Mesmo que seja um absurdo. Porque tem leis que Deus pede de nós que nós entendemos. E é claro. Mas tem outras que a gente questiona. Por que Deus está pedindo isso aí? Eu não concordo. E tem gente que fala comigo. Tem gente aqui na igreja que diz assim, pastor, eu não sou dizimista, eu não acredito nesse negócio do dízimo. É uma questão da pessoa com Deus. Mas se Deus pede, Ele tem motivo. E é para o nosso bem. Então tem lei de Deus que a gente questiona. Mas Abraão não questionou matar o próprio filho. Pense a respeito disso. Deus sabe o que está pedindo de nós. Nós temos que confiar. E a outra lição que nós aprendemos é que Deus é o nosso médico. Ele é o Deus que nos cura. Ele que sara cada um de nós. Seja fisicamente, seja emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente. Ele sabe. Se eu permitir e aceitar Ele atuar na minha vida, Deus vai sarar as feridas que foram causadas no meu coração, no seu coração. Ele vai restaurar os relacionamentos, como Ele fez com aquela família, de geração em geração. Resolvendo os problemas deles físicos, as mulheres estéreis e os outros problemas, resolvendo os problemas de relacionamento, a inimizade entre irmãos, o problema que os pais causavam, né, nos filhos. Deus resolveu. Ele vai resolver na sua vida e na minha vida também, se nós permitirmos. Confie nesse Deus e aceite a vontade dEle. Quando Ele pedir algo, diga, Senhor, eu aceito. Que Deus abençoe você e permita que o médico dos médicos seja o seu médico todos os dias. Amém.